Olá, eu sou Hamilton Nogueira e a gente dá início agora a mais uma edição do Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para a nossa conversa hoje nós vamos refazer, nós vamos recontar uma conversa que tivemos ano passado sobre tanatologia, o estudo da morte. E quem nos ajuda na construção desse conhecimento é o psicólogo de formação, professor Erasmo Ruiz, que é mestre e doutor em educação, além de ser tanatólogo. Professor Erasmo, muito obrigado por estar aqui conosco, depois de tantas tentativas aí da gente ajustar a agenda, mas é um imenso prazer conversar com o senhor novamente. A gente fez essa conversa ano passado sobre a morte, esse processo, essa passagem. E quando a gente conversou, o Brasil vivia um número já trágico de 100 mil mortes. Estava ali, acho que tinha passado um pouco, se bem me lembro. Hoje nós estamos 4 vezes mais. E eu queria saber do senhor o que muda, qual a sua leitura de percepção da sociedade. Então, prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, Hamilton. Espero aí que todos que estejam nos ouvindo estejam bem, desfrutando de saúde. E espero que aqueles que estejam nesse momento elaborando a perda de alguém importante em suas vidas, que esse processo possa acontecer da melhor maneira possível e que o negócio é ficar do lado das pessoas que amam a gente nessas horas, nessas situações. Hamilton mudou muita coisa, né? Eu acho que só para uma reflexão, para o início de conversa, né? Existe uma figura que é muito usada, uma expressão que é muito usada em filosofia, uma expressão latina, memento mori. Né? Memento mori, a tradução de memento mori é lembre-se da morte, lembre-se que você vai morrer. Né? E a nossa vida, o tempo todo, numa condição que a gente poderia chamar de normalidade, né? A gente trabalha com a ideia de que as coisas que fazem parte da nossa realidade não vão mudar nunca, tá certo? É o que é chamado de mundo presumido, né? Qual é o problema hoje em dia? É que esse mundo presumido, onde a gente acha que tudo vai estar funcionando, né? Que a escola vai estar aberta, que a igreja vai nos esperar para um culto religioso ou uma missa, que a praia vai ter a barraca para a gente tomar cerveja com os amigos, ok? Que o hospital vai estar pronto para nos receber, seja problema de saúde, não é mais dessa forma. A Covid hoje, na verdade, a pandemia é um memento mori, alguma coisa que vai aparecer para todas as pessoas, sem exceção, né? E que nos lembra o tempo todo da nossa condição de vulnerabilidade. Quanto mais aumenta o número de mortos, mais essa sensação de vulnerabilidade muito provavelmente se aprofunda, né? Expressando nas pessoas as mais variadas reações, né? E mesmo aquilo que a gente chamaria de indiferença é um pouco fruto disso, né? A indiferença ou a banalização nada mais é do que uma defesa do tipo, vamos fingir que isso não está acontecendo. Mas a maior parte das pessoas sente mesmo medo, angústia, ansiedade. E agora há pouco eu estava vendo uma matéria na internet falando que há dados, há cálculos estatísticos projetando 575 mil mortes para agosto. Não é brincadeira isso, né? Então, alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que algumas medidas importantes estão sendo tomadas, mas, infelizmente, talvez a mais importante delas, que é um aprofundamento da conscientização das pessoas em relação às medidas preventivas, infelizmente, isso ainda falta muito chão, muito terreno para ser conquistado. Imagino eu que esse medo, essa angústia, que é uma percepção, cobre mais à frente, em algum momento, um preço físico. Olha, tanto físico quanto mental, né? Na medida em que essa ansiedade, qualquer reação que nós tenhamos, né, em termos físicos, se expressa no nosso psíquico, qualquer reação na nossa vida psíquica se expressa na perspectiva do funcionamento do nosso organismo, né? Então, nenhum de nós é indiferente ao que está acontecendo. Né? Há situações que podem agravar problemas comportamentais, como a necessidade de ficar
muito tempo em casa, né? Eu brinco aqui com a minha esposa que para me tirar de casa precisa chamar um batalhão, né? Porque eu sou uma pessoa que gosto muito, eu sou um urso de caverna, né? Eu gosto muito de ficar em casa. E até eu não aguento mais. Então a Para ver como necessidade, tá séria essa questão, viu? pois é, né? A necessidade de sair, ultimamente a gente tem dado umas voltas de automóvel, um pouco para ver sol, lua, praia, ver gente andando na rua, né? Minha filha, que é adolescente, se ressente mais, evidentemente, por conta da idade, né? Mas isso são apenas algumas das reações, né, que todos nós podemos ter. Existem algumas mais graves, tá certo? E que podem aprofundar questões que já existiam, que eram anteriores à própria pandemia. Então, junta-se várias coisas, né? Então, desde a própria situação da pandemia, que nos lembra, né, da nossa própria vulnerabilidade, e, portanto, pode acirrar, né, determinados medos, né, até questões relacionadas à implementação de processos de ordem depressiva, ansiogênica e por aí vai. Sabe-se que o ritual da morte é importante essa passagem de ritual para você se acostumar com a ideia e você cumprir aquela sofrer e ver perspectivas enfim, de continuar a vida e aquele ritual é algo que deve ser respeitado. No entanto, esse ritual foi tirado das pessoas, foi retirado por força da obrigatoriedade sanitária para defender aqueles que estão vivos, que ficaram vivos. Mas o efeito psíquico disso, de você não poder, acho que foi Drummond que falou que nossos braços foram feitos para enterrar os mortos, salvo engano. Como é que fica isso? Pois é muito difícil, né? Pensando em Drummond, né? Foi Drummond também que disse que a qualquer momento a gente vai ter que tirar um tempo aí para poder chorar todas as nossas lágrimas, né? Que é um pouco que está acontecendo agora. Olha só, na verdade, o momento ele está exigindo mudanças comportamentais de todos nós, né? Os ritos, eles são extremamente importantes justamente para demarcar processos de mudança, né? Então, em culturas ditas mais primitivas, né, ou diferentes das nossas, muito comum, por exemplo, a existência dos ritos iniciáticos, né, que delimitam o momento em que uma criança deixa o universo do mundo infantil e passe a ser adulto, né? E muitas vezes, para nossa referência, essa mudança pode aparecer muito abrupta. Para aquela cultura, não. Cumpriu uma missão, conseguiu caçar um urso sozinho, né? Essa criança se transforma num adulto como referência para toda a comunidade que ela faz parte. A nossa sociedade, ela tem menos rituais demarcando, mas um dos rituais marcantes, né, que estabelece essa perspectiva de buscar a construção de diferenças são os rituais no entorno da morte. Eles cumprem um papel importantíssimo na medida em que cria um novo estatuto para o papel da pessoa que estava viva e agora nos aparece como morta, portanto, afirma essa nova identidade, mas, ao mesmo tempo, cria um espaço para a afirmação da memória como um espaço simbólico onde essa pessoa, de alguma forma, permanece viva em nós. Essa é a grande função do ritual, é essa. E, quando as pessoas estão juntas nesse processo, o fato de você ter várias pessoas num velório, por exemplo, é algo importante na medida em que elas possam oferecer uma espécie de rede de apoio mútuo. Né? Quando me perguntam, né, muitas vezes pessoas mais jovens que foram afortunadas em não serem tocadas pela morte, né, o que fazer no velório, eu sempre digo o seguinte: dê um abraço. Né? Velório é um espaço onde a gente encontra acolhimento em relação ao nosso sofrimento, consolo, e esse acolhimento e a expressão do conforto é mútuo, né? Então, esse é um primeiro problema. Se você diminui, né, e diz, olha, só podem ter 10 pessoas na sala, ou só podem ter 5, né, ou não pode ter ninguém, tá certo? É uma situação que nos leva a uma sensação literalmente quase de abandono, né, de você não ter pessoas que possam compartilhar dores com você. E aí, o ser humano, com a sua criatividade e a sua inventividade, está buscando algumas formas de reestruturar os rituais.
né? Por exemplo, uma das formas é um pouco isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Quer dizer, na medida em que eu não posso estar presente aí para conversar com você no estúdio, a gente estrutura toda uma tecnologia para que essa comunicação possa continuar sendo feita. A mesma coisa está acontecendo com os rituais, por exemplo, viabilizando a presença virtual de pessoas em espaços de velório. Aí você me perguntaria, é a mesma coisa? Não, mas é muito melhor que essa comunicação possa ocorrer de alguma forma do que ela não exista de maneira nenhuma. Uhum, uhum. E aí, diante do cenário problemático que todo mundo compreende, aquilo vai servir de uma compensação, se não necessária, pelo menos minimamente satisfatória. Isso, vamos dizer assim, que aquilo mitiga, né? Diminui a dor, diminui o sofrimento, que nesse momento é uma coisa incomensurável, né? Para as pessoas que estão próximas ao morto. Imagina essa situação da Covid, em quadros que tiveram uma evolução muito rápida, ou mesmo em quadros de pessoas que ficaram 50 dias, 60 dias numa UTI e infelizmente não conseguiram sobreviver, né? Então, a própria situação da morte em si, ela tem certas circunstâncias que tendem a tornar a tragédia, que significa a perda de alguém que a gente ama, mais dramática ainda, ok? E se essa tragédia é mais dramática, é um momento que a gente precisaria mais ter o contato das pessoas próximas de nós. Se a gente não tem, a gente deve buscar alguma forma, né? Tanto no espaço dos rituais que acontecem no entorno do velório, da despedida, como também em coisas que podem acontecer depois. Eu tem um termo, professor, que me traz algum incômodo e que eu vejo prioritariamente em rede social. Eu ouço menos em conversa, mas vejo mais em rede social, que é a história da naturalização da morte. A gente naturalizou a morte, embora seja algo natural. E por fato de ser natural e diante dos mais de 400 mil mortos, há muita preocupação, também legítima, eu entendo, com a questão econômica, de empregos, de saúde mental, porque são muitos problemas dentro de um grande problema e eu busco não minimizar nenhum deles. Então, Claro. mas esse termo naturalização me traz um certo incômodo. O senhor acha que existe isso mesmo? Então, o problema é que as palavras elas adquirem significados, sentidos diferentes, né, dependendo do contexto em que elas são empregadas, né? Então, às vezes, a depender da forma como a expressão naturalização é usada, ela pode ser confundida com banalização, ok? A banalização é aquela história de que você pega alguma coisa que é muito importante, né, que é extremamente necessária para alguém ou para a vida das pessoas e diz que aquilo não é, que aquilo deixou de ser, né? Que na verdade aquilo se tornou uma coisa superficial. Quando você está falando em naturalização, né, a perspectiva vai num outro caminho, muitas vezes. Né? Então, temos que encarar a morte como um fato natural. Ou seja, em termos cognitivos, isso é evidente. A morte é um fato onipresente, vai acontecer com todos aqueles que estão vivos. Não é? Entretanto, assumir a morte como algo natural significa apenas e tão somente que eu tenho que reavaliar algumas atitudes que existem na nossa cultura que tornam o processo de morrer muito complicado e difícil. Aí a gente está falando de um outro extremo, né? A gente está falando das dificuldades que as pessoas têm de lidar com a morte no seu dia a dia, de tomar providências práticas no entorno disso. Muitas vezes, pessoas no final da vida são submetidas a tratamentos que são absolutamente desnecessários, que fazem com que a vida aumente de tamanho sem a contrapartida de qualidade de vida nesse tempo que foi conquistado. O termo técnico disso é chamado de distanásia, né? Aumenta a vida o tempo de vida sem contrapartida de qualidade. Então, quando a gente diz em cuidados paliativos, Se referindo então a uma pessoa viva por intermédio de uma máquina, por exemplo, é isso? Por exemplo, e quando na verdade a perspectiva de cura ou de minimização ou de alguma forma de reabilitação seja extremamente restrita ou não existente.
né? Daí que a gente teria que voltar a pensar na perspectiva de uma morte natural, no sentido dela ser menos mediada por tecnologia. O que não significa que essa morte pode ser lidada com o conhecimento que a medicina consagrou. Controles de sintomas que são desconfortáveis, né? Mas quando a gente está falando em naturalizar a morte, não significa banalizar, né? Significa trazer a morte para uma perspectiva de discussão onde a gente comece a lidar com a vida em função da existência da morte, como um evento prático que um dia terminará a minha vida. E não fazer como a maioria de nós que finge que a morte não existe ou vai levando a morte com a barriga, né? Vai levando o problema adiante e um dia ela vem cobrar a nossa conta. E a gente percebe que muita coisa que a gente planejou na vida não foi feita. Eu acho que não, tenho certeza que nunca esse assunto morte nos envolveu tanto, nunca ele teve tão presente, sim, nunca ele foi tão presente no nosso dia a dia, nas nossas conversas, e claro, há uma imaturidade para encarar o assunto. O senhor deve estar sendo muito exigido para conversar sobre o assunto como nunca na vida, tenho certeza disso. Isso pode ter algum efeito de mudança da nossa cultura, pode ser capaz de transformar o povo brasileiro em relação a esse assunto? Para o mal? Olha, então, eu poderia pensar assim, né? Primeiro, não temos bola de cristal, fica muito difícil, né? Ter assim uma noção muito precisa do que acontecerá depois, embora a gente tenha algumas referências do passado, né? Então, por exemplo, quando tivemos a grande gripe, a pandemia de gripe espanhola, há mais de 100 anos, né, 1917, 1918, um dos responsáveis por uma vida mais, vamos dizer assim, entre aspas, desregrada, ou uma vida que questionava os valores da moralidade burguesa nos anos 20, foi exatamente o que se viveu na perspectiva de alguns anos anteriores, onde se teve uma dimensão de que a vida era extremamente efêmera, de que a gente poderia morrer a qualquer momento. Então, a pandemia, né, é a sensação de uma perspectiva de vulnerabilidade marcante, pode fazer com que parte das pessoas busquem determinados caminhos que a gente poderia até questionar, certo? O caminho do exagero, né? O caminho da busca de prazeres sem muita reflexão. Essa poderia ser uma consequência. A outra pode ser uma consequência positiva, né? Na medida em que a morte passe a ter para as pessoas, sem que ninguém se preocupe necessariamente com isso, mas passe a ter para as pessoas um certo sentido filosófico, para que elas se perguntem sobre o que é que elas têm feito da própria vida, né? E os exemplos agora vão ser incontáveis, né? O meu amigo planejava daqui a 2 anos viajar e fazer não sei o quê, e de repente veio a Covid e ele morreu. E ele poderia ter feito isso muito tempo antes. Então, essa ideia de que a gente procrastina, né? A gente vai deixando muita coisa para depois, talvez as pessoas comecem a questionar mais, né? Outra questão, né? A ideia de que o nosso tempo, a gente não usa o nosso tempo com sabedoria. Tá certo? Aí sim, a gente banaliza momentos que são importantíssimos na nossa vida. O estar com as pessoas que a gente gosta, o sair com os amigos, tá certo? E talvez as pessoas, tendo uma visão da perspectiva da morte como alguma coisa que de fato pode acontecer a qualquer momento, com base na experiência prática que a gente está tendo nesses meses, tomem mais controle sobre a própria vida, tentando realizar projetos de existência. Eu acho que essa é uma consequência muito boa. Engraçado, sobre essa questão das mudanças. Obviamente a gente não dá para prever o que vai ocorrer, mas acredita-se que as mudanças serão intensas. E aí eu vejo algumas pessoas falar num boom mercadológico, que passada a Covid vai haver um imenso crescimento econômico, porque vai haver uma busca incessante, meio sem limites, aos bens de consumo, porque as pessoas vão, enfim, tirar o tempo perdido, né? Ao mesmo tempo que você vê muita gente falar em que
para sua surpresa, percebeu que precisava menos de dinheiro e de menos bens do que até então, do que outrora achava. Alguns falam na era da felicidade. Passado isso, uma efervescência, uma busca de prazeres, um hedonismo generalizado, ao mesmo tempo que muitos estudiosos falam que nós vamos passar 10 anos sofrendo consequências de depressão, disso, daquilo. É muito difícil imaginar, projetar o que será a humanidade, mas, ao mesmo tempo, sabe-se que é muito difícil os pilares não serem remodelados e você não olhar para si com perspectivas de utilização do tempo, como o senhor disse, e de utilização de recursos financeiros, etc., completamente diferentes do que foram antes. Perfeito, perfeito. E com certeza, a única certeza que nós podemos ter desse processo todo é que nós vamos mudar, nós já estamos mudando, né? E alguns paradigmas, eles serão quebrados, tá certo? Então, o que se pensa, existem, por exemplo, agora economistas que estão pensando em estruturas de modelo de desenvolvimento que não impliquem crescimento, o que sempre foi considerado uma heresia, né, com base no pensamento econômico tradicional. Em psicologia, toda a perspectiva hoje da gente poder atender clientes à distância, né, por tecnologias como essas que a gente está usando aqui agora, há alguns anos atrás era considerado uma coisa, um tabu, né? E hoje os conselhos eles estão remodelando determinados códigos, determinadas formas para regular um pouco uma possibilidade que se impôs na prática pela pandemia e que vai continuar depois dela com certeza. Aquilo que é chamado de telemedicina, né? A educação à distância. No começo, por exemplo, eu sou professor universitário e eu passei uns 3 meses assim com muita dificuldade em usar esses equipamentos, numa nostalgia da presença física das pessoas na sala, e agora já entrei há uns de 6 meses para cá num processo que eu chamo de adaptação, né? Onde eu estou conseguindo manejar tecnologias, recursos didáticos que são específicos desse tipo de comunicação com uma certa competência, né? Provavelmente nós não voltaremos, né, a ter salas de aulas tão lotadas, né, como a gente tinha antes da pandemia, né? Essas práticas de educação, aulas remotas, elas vão continuar, né? A realização de congressos à distância também descobriram que é mais barato, né? E também grande parte aí do setor de financeiro vai deixar a parte de quem trabalha em banco, em financeiras e tal, em casa, tá certo? Então a gente só vai ter uma real noção do impacto disso daqui a alguns anos, quando essas novas formas de relações, novas formas de trabalho produzirem possivelmente novas formas de sofrimento. Só para você ter uma ideia, Milton, eu trabalho com computador desde a época da minha graduação, que aconteceu há pouco tempo atrás, em 1989. Né? Então, eu tive diante do meu primeiro computador em 1986. E já naquele período, os americanos tinham criado uma expressão chamada tecnofobia, né? Que era essa dificuldade de pessoas que trabalhavam em meios mecânicos, elas começaram a usar terminais de computador, e isso tudo causando sofrimento, causando ansiedade, causando depressão e tal. A mesma coisa está acontecendo hoje, né? Talvez alguns problemas se agravem mais, o que vai nos desafiar, enquanto profissionais de saúde mental, a buscar melhores formas de intervenção. Então, eu acho que isso é um pouco da história do homem, né? A cada novo patamar de desenvolvimento tecnológico ou alguma transformação abrupta que é produzida por mudanças de ordem estrutural, econômica, ambiental, vai criando novas situações que nos desafiam. Parte desses desafios a gente nem tem ideia ainda. Sei que eu não quero mais pegar 1 hora e 15 minutos de trânsito para ir participar de uma reunião de 1h30 e depois pegar mais 1h15 de volta. Isso está definitivamente abolido da minha vida, viu? Pois é. Qualquer preço para não passar mais por isso.
Com a chuva que estava caindo hoje de manhã, eu fiquei muito feliz em não ter que ir para o US dar aula. Já pensou? Professor, em alguns países como a Austrália, esse futuro já chegou. A gente fala em projeção, que é difícil, em bola de cristal, mas alguns países já podem nos dar uma pista. Claro que as sociedades são completamente diferentes, a gente sabe disso, réguas distintas, mas em alguns países já estão ali um boom de efervescência que pode não durar, pode ser um pico naturalíssimo de alegria, mas é bom a gente ficar de olho na experiência internacional, né? Porque já há países saindo, já indo para alguns eventos sem máscara, e essa experiência é sempre bom de observar outras sociedades, né? Com certeza, né? E isso está gerando, inclusive, aquilo que você já disse há alguns minutos atrás, que é essa perspectiva do otimismo, né, do mercado, né, de que as pessoas vão consumir mais, né, porque existe, inclusive, uma certa bolha de consumo, né? Não é todo mundo que gosta de ficar comprando pela internet, por exemplo, está esperando, né, os shopping centers, os mercados funcionarem de maneira normalizada, né? Agora, eu acho que independente do que possa acontecer, inclusive para a nossa segurança física e mental, né? O que nós precisamos hoje, com urgência urgentíssima, é sermos vacinados, tá certo? Para que a gente possa efetivamente barrar a própria transmissão e a progressão do vírus. Eu não sou infectologista, mas ando conversando com amigos e tal. A vacinação ela é essencial justamente para que, minimizando a propagação do vírus, diminua o risco de novas cepas que podem, inclusive, não serem controladas pelas vacinas que já existem. É sério isso, né? A Então, nós vacina é uma precisamos questão por si e é pelo outro também, né? também, evidente, é a mesma coisa, enquanto não tem vacina, o uso da máscara, né? Eu já vi outro dia uma mensagem publicitária interessante, né? É muito grave que a gente não tenha políticas públicas de publicização do uso de máscara, de álcool em gel, que isso sejam iniciativas meio que espontâneas e espalhadas, mas uma publicidade para mim foi no âmago da questão, né? Que máscara não tem ideologia política, que máscara não vai escolher candidato A ou B em 2022, né? Que a máscara, na verdade, é uma medida de proteção pessoal e de amor pelo outro. Então, enquanto sabe, a gente não introjetar essa questão que é básica, né? A gente vai ter problema. E aí eu não sou uma pessoa que queira assumir o papel de censor moral de ninguém. Mas eu acho que grande parte das pessoas ontem que aglomeraram na Avenida Beira-Mar efetivamente tem nível de desenvolvimento econômico, acesso a bens simbólicos, né, a bens culturais suficientemente construídos, né, para tomarem uma decisão que fosse mais adequada. Eu sei que as pessoas estão, sabe, cansadas, eu também quero, eu tô doido para aglomerar, entendeu? Eu quero ir numa festa, tá certo? Mas eu sei que o momento não é para isso, e as pessoas devem continuar a tomar decisões que sejam mais sábias, né? Eu não sei E o que é mais, eu não sei o que é mais sofisticado, se amor ou se respeito pelo outro, né? Mas no me mínimo parece. respeito. É. Professor, para se caminhar para o final, a última pergunta, eu perguntei ao senhor sobre os ritos, né, de passagem, sobre a questão da naturalização, mas eu não queria deixar de repetir uma pergunta, embora seja um pouco, talvez o conteúdo seja um pouco repetido do que a gente, tudo que é dessa tessitura que a gente vem falando, mas é uma coisa que para mim ficou muito marcante, que é das imagens da Itália no começo do ano passado, imagens que foram muito fortes, muito marcaram ali aquele período e que parecia que seria um hecatombe mundial. Os números foram muito piores do que aquelas imagens, mas não há a sensação de hecatombe. Há uma sensação de, às vezes, negação da realidade,
Pode ser que seja por autoproteção, ok? Não há nenhum julgamento na minha fala, mas aquelas imagens ainda me parecem muito desconexas das leituras que a gente faz hoje a respeito do que a gente vive. Hamilton, tem três imagens que vão ficar muito fortes e espero que não se enfileirem mais imagens ainda, né? Pensando numa perspectiva mundial, essa imagem que você descreve da Itália, né? Os caminhões do exército, vários caminhões do exército nas ruas levando mortos, né? A segunda imagem, as cenas dantescas de Guayaquil, no Equador, quando não só os hospitais, mas o serviço funerário colapsou e muitas pessoas em desespero começaram a abandonar cadáveres nas ruas, tá certo? E a terceira imagem mais recente, das filas nos crematórios de Nova Delhi, na Índia. Né? Eu espero... O Brasil tem hoje várias imagens horríveis que elas são multifacetadas. O Brasil é um país imenso, né? E por ser imenso e por ter uma diversidade cultural, né? Nós vamos reagindo a essa perspectiva da pandemia de uma forma muito diferenciada. Por exemplo, no momento em que agora o Ceará sofreu um impacto intenso, São Paulo também, o lugar aparentemente menos inseguro para se viver era Manaus, né? Que 2 meses, 3 meses atrás viveu aquele inferno. Então, é como se a pandemia ela pudesse ser simbolizada como um ente, né? Que vai viajando de um lado para o outro, né? E atingindo as pessoas de uma forma diferenciada, diferente de um país como a Itália, né, que é significativamente menor, né, e o quadro da pandemia se espalhava de uma forma relativamente homogênea, tá certo? Eu acho que nós somos escravos da nossa virtude, né? O Brasil é um país extremamente heterogêneo, né, tem uma composição cultural intensa, maravilhosa, que nos permite a sermos extremamente criativos, tá certo? Nesse sentido, eu não tenho dúvida que a gente vai encontrar soluções. Eu só temo que talvez as soluções demorem muito tempo, né? Ao mesmo tempo, existem coisas que a gente não pode ser muito criativo, né? E aí eu retorno à ideia das noções básicas de prevenção, né? E a ideia de que, na verdade, por mais que a gente queira dizer o contrário, nós não somos pessoas tão especiais assim na nossa relação com o cosmos, com o universo, né, com as estrelas. Né? Tem muita gente que acha que está com o corpo fechado quando sai na rua porque tem uma relação especial com o universo ou com a divindade. Né? O que a pandemia tem mostrado é que, na verdade, ela é extremamente democrática. Ela é capaz de levar embora aquele indivíduo tão perverso que a gente brinca aqui no Ceará chamando aquele cara é o cão chupando manga. Né? Quanto ela é capaz de levar embora o protótipo de uma nova Madre Teresa de Calcutá, que era extremamente importante numa comunidade para minimizar a fome e o sofrimento. Ela não escolhe as pessoas para levar embora. Né? Daí que a gente tem que usar muito do conhecimento e da razão. E aí não existe muita criatividade nesse momento. Né? Distanciamento social, álcool em gel, máscara. Enquanto coletivamente nós não introjetarmos isso, né? Enquanto a vacina não chega, essa é a nossa única forma de nos defendermos. Professor, esqueci de lhe perguntar alguma coisa que o senhor queira dizer? Não, eu acho que a gente poderia levar esse papo por horas, né, Milton? Essa conversa rende, né? A gente fez uma viagem legal, saímos da tanatologia, fomos à economia, voltamos para a tanatologia, agora a gente volta para os comportamentos de prevenção ao vírus. Eu só queria dar um alerta, né, como psicólogo. Né? Existe um fenômeno em psicologia da saúde que funciona mais ou menos da seguinte maneira. Por exemplo, você foi ao dentista e fez uma revisão, né? Trocou 2 obturações, fez um tratamento de canal, tudo aquilo lá te causou uma dor, um desconforto danado. Você sai do dentista depois de ter passado umas 2 semanas resolvendo todos esses problemas, e aí do nada você relaxa as medidas de higiene bucal. Né? É como se o tratamento tivesse tornado você uma pessoa invulnerável. Né? Quer dizer, agora eu estou forte e eu não vou ter mais cara. E quando a própria situação de se sentir empoderado
vai te causar problemas de médio prazo se você realmente não tiver higiene bucal adequada, não passar o fio dental, essas coisas todas. Perfeito. O meu temor é que as pessoas, ao se sentirem empoderadas pela vacina, elas possam continuar tendo determinados comportamentos que expõem outras pessoas ao risco. Então, esse é um alerta, e eu não vejo as pessoas falando muito isso. O fato de você ter tomado 2 doses de vacina, esperar o tempo certinho de ficar imunizado, não vai eximir a gente de continuar tendo que passar álcool em gel nas mãos e usar máscara. Por quê? Porque aí sim, mesmo que a gente não pegue Covid, nós poderemos ser agentes transmissores para outras pessoas. É bom a gente se preparar para o uso da máscara e essa maior higienização das mãos para o resto da vida, viu? É um hábito que nós temos que introjetar. Você já pensou passar por um local de um aeroporto internacional sem máscara? Pois é. É difícil. Professor, eu agradeço imensamente a sua imensa contribuição, mais uma vez, conosco. Muito obrigado pela conversa. A gente fica aqui, agradece também você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa Acorda para você. Grande abraço, obrigado pela companhia, obrigado, professor, e até breve. Eu agradeço muito o convite. Sempre que você achar que a minha fala seja pertinente para alguma coisa, eu estou à disposição aqui para o Acorda. Tudo de bom. Então vai ser toda semana. Tchau, tchau, professor. Até mais.